Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 a seguir. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviu uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Quem serão as 2 testemunhas registradas aqui neste texto no livro de Apocalipse? Acompanhe este vídeo até o final e você entenderá de fato quem serão estas 2 testemunhas à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes eu quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe este vídeo com os seus familiares, com seus amigos, deixe seu comentário. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang, e como sempre, aqui estamos para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. No texto que acabamos de ler, observamos que aparecem aqui 2 testemunhas que estarão atuando na primeira parte da grande tribulação. Deus sempre teve as suas testemunhas. Assim será no período da grande tribulação, tal qual nunca houve sobre a terra. Quando o anticristo estará no seu apogeu de domínio e força, e todo Israel apóstata estará curvado perante ele, sendo seguidos pelos povos gentios habitantes de toda a terra. Nesta época, o Israel fiel e os salvos, como pregadores do Evangelho do Reino, trazem a sua mensagem de juízo. Neste momento, aparecem em Jerusalém 2 grandes testemunhas, incumbidas de profetizar por 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio, conforme Apocalipse 11, versículo 3. Muitas especulações e interpretações têm surgido a respeito destas 2 personagens. No entanto, a palavra de Deus jamais se contradiz e ela por si mesma se interpreta através do seu contexto. Observe algumas considerações importantes sobre este assunto. Por que 2 testemunhas? Segundo a lei mosaica, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Observemos alguns casos que comprovam isso. 2 anjos testificaram da ressurreição de Cristo. 2 varões vestidos de branco foram testemunhas da sua ascensão. Jesus ordenou que os seus servos saíssem de 2 a 2. A obra missionária no continente europeu iniciou com 2 valorosos servos de Deus, Paulo e Silas. O movimento pentecostal em terras brasileiras no início do século passado começou por 2 servos do Senhor, Gunnar Wingren e Daniel Berg. Disse Jesus, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Mateus 18, 16. Existem 2 testamentos, o Antigo e o Novo, que encerram a revelação divina a toda a humanidade. Da mesma forma, Deus também levantará 2 grandes líderes dentre a multidão de pregadores do Evangelho do Reino nos dias da grande tribulação. Mas afinal de contas, quem serão estas 2 testemunhas? Serão 2 grandes vultos que se destacarão dentre os verdadeiros adoradores naquela época. Mas quem serão eles? Muitas correntes teológicas de interpretação têm surgido a respeito. Alguns ensinam que serão Enoque e Elias, outros afirmam serem Moisés e Elias.
Os que ensinam serem Enoque e Elias o afirmam dizendo que os mesmos não morreram e, portanto, precisam experimentar a morte, baseados no trecho de Hebreus 9:27 e 1 Coríntios 15:50. Vejamos, porém, o que diz Hebreus 11:5. Observe bem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, se Deus o transladou para não ver a morte, está claro que Deus não irá contradizer-se agora, permitindo que o seu servo morra. Elias, por sua vez, foi transladado para demonstrar aos próprios céus como será a transladação da igreja. Elias deixou cair a sua capa, simbolizando que despiu-se dos seus andrajos humanos. A mesma coisa acontecerá no arrebatamento da igreja. Sobre Moisés, diz o relato bíblico que ele viveu 120 anos, morreu no Monte Nebo e foi sepultado pelo próprio Deus, sendo que a sua sepultura nunca foi encontrada por alguém. Se admitirmos que Moisés volte a viver em corpo mortal para ser uma das duas testemunhas, estaremos concordando plenamente com a doutrina da reencarnação, a qual Deus condena ao longo do texto bíblico em Hebreus 9:27. Diante do que nos ensina a Bíblia, podemos afirmar que as duas testemunhas serão dois servos de Deus que se levantarão naquela época, anunciando a mensagem do juízo com os mesmos poderes e operações de maravilhas que tinham Moisés e Elias nos seus ministérios. Serão pessoas diferentes, mas com atuações idênticas. Se você gostou deste vídeo, quero convidá-lo a compartilhar com seus familiares, com seus amigos, para que mais pessoas cheguem a este conhecimento genuíno e autêntico da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vida de todos vocês.